Esse canal tem como objetivo comentar, à luz da Bíblia, assuntos que estão sendo discutidos muitas vezes de forma errada, causando polêmicas, debates desajeitados e até causando escândalos. Aqui não vamos tratar do que nós pensamos, mas sim do que Deus fala em sua palavra sobre os temas que serão abordados semanalmente. Esse é o primeiro vídeo do canal e o assunto de hoje é o cristão e a política. O que um cristão não deve fazer? Olá pessoal, esse é o canal A Bíblia Fala e como vocês viram aí nos vídeos anteriores da nossa vinheta aqui, hoje nós vamos estar falando sobre o cristão e a política, né? Eu quero deixar claro que nós não vamos comentar sobre a política em si, mas sim como um cristão deve se portar, como ele deve agir em época de política, principalmente, né? As eleições passaram, nós já vimos quem venceu e quem perdeu, mas ainda assim a guerra continua, não é verdade? Nós vemos pessoas se agredindo, desrespeitando umas às outras, tudo porque umas pensam diferentes das outras por causa do candidato que é diferente, porque estavam protegendo seus candidatos, defendendo, aliás, essa é a melhor palavra, defendendo seus candidatos, seus partidos políticos. E isso tudo causa uma certa polêmica, gera discussões, debates e até agressões físicas e verbais, não é verdade? Bom pessoal, mas em meio a toda essa guerra, toda essa polêmica gerada na política e sobre a política, a pergunta é o que um cristão ele deve fazer, ou qual a sua postura, né, diante das eleições. Que atitudes ele deve tomar, ou que atitudes um cristão deve evitar. Para nós entendermos melhor isso, no vídeo de hoje nós vamos ver 5 coisas que um cristão deve evitar na política. Número 1. Falar mal. Sem dúvida, uma das coisas que nós mais vemos acontecer, principalmente em época de política, são os falatórios, né? Pessoas falando mal umas das outras, principalmente para sujar aquele que está candidato e que não é muito do agrado dessas pessoas, né? O que nós vamos ver não é sobre falar a verdade de alguém, coisas do tipo, ele não foi bom durante sua administração, ele desviou o dinheiro, ele roubou, ele fez isso e aquilo. Bom, isso aí não é problema, isso é uma verdade, tem que ser dita mesmo. A questão aqui é falar mal, inventar coisas, né? Fofoca, é acrescentar algo sobre uma verdade ou simplesmente criar um boato, e esse boato, como nós sabemos, ele se espalha no vento de uma forma que é praticamente impossível mudar os efeitos e as consequências, né? Bom, a questão é, envolvendo um cristão, a Bíblia está de acordo com isso? Deus está de acordo com isso? Será mesmo que um cristão, ele deve estar falando mal de algum candidato, ou além da política, mas como a questão é política, falar mal? Um cristão deve fazer isso? Isso é bom? Vamos ver o que a Bíblia diz? Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, diz bem assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então nós vemos que dentre 7 coisas que Deus detesta, dentre outras também, está a língua mentirosa, que é justamente aquele que inventa coisas, que cria boatos falsos, e por inúmeros motivos e razões que para ele, para quem faz isso, é até justificável. E nós vemos muito isso na política. Pessoas com língua mentirosa, sujando uns aos outros. Eu não estou aqui defendendo partido de ninguém, eu não estou defendendo candidato nenhum. O que eu estou falando aqui é sobre a Bíblia. A Bíblia, Deus, ele não quer esse tipo de atitude, principalmente se você diz ser cristão, mas usa da tua língua para sujar as pessoas, para falar mal, principalmente em tempo de política, brigando, né, agredindo, falando mal contra as pessoas. Bom, aqui a Bíblia é bem clara. Deus, ele não gosta, ele abomina, aborrece ao Senhor aquele que mente, que inventa boatos, que cria conversas para sujar os outros por qualquer motivo que seja. Número 2. Brigar. Agressões físicas ou verbais. Além de falar mal
uns dos outros, o que nós vemos também, ou uma das coisas que nós também vemos durante a política, são pessoas se agredindo, né? Pessoas brigando mesmo, saindo na porrada, no português bem claro, saem na pancadaria uns contra os outros, tudo em favor dos seus políticos, né? Dos seus santinhos, daqueles que vão solucionar seus problemas, né? Pelo menos é o que elas pensam. E aí as pessoas se agridem, e infelizmente nós vemos acontecer isso no meio evangélico. Cristãos estão brigando, agredindo uns aos outros, em defesa de seus políticos, de seus candidatos, não é verdade? O que nós precisamos fazer, como cristãos, então, é parar, pensar e perguntar a nós mesmos: será que Deus quer esse tipo de atitude? Será que quem faz isso está agradando a Deus? Será que brigar por política, por qualquer coisa que seja, brigar agrada a Deus? Isso é bom para a imagem de um cristão, para o seu testemunho? Vamos ver o que a Bíblia fala. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, você pode acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que eu não estou inventando nada. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor, o cristão, não viva a contender, a brigar, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. A palavra é bem clara mesmo. Brigar, quer seja por político, por qualquer outra coisa, isso é errado. Há várias maneiras de resolver seus problemas, suas diferenças políticas, e muitos estão escolhendo a violência, brigar, agredir uns aos outros. Se é feio ouvir falar mal, quanto mais um cristão brigando, envolvido em confusão, na pancadaria, na agressão física por político. Pense bem sobre isso. Deus não gosta, Ele não quer isso do seu povo. Pelo contrário, tem que ser brando, paciente, calmo. Tem que dar exemplo. É essa a questão. E um cristão brigando, certamente esse exemplo é péssimo, é um testemunho digno de vergonha até, na verdade. A palavra de Deus que está falando. Número 3. Comícios no templo. Mais uma coisa que nós vemos, né, que infelizmente nós vemos acontecer durante a política, líderes, né, promovendo verdadeiros comícios dentro do templo, né? Um lugar que era para cultuar a Deus, para adorar a Deus, está sendo transformado por muitos em um palco político, onde um líder sobe lá e começa a falar sobre seu político, seu candidato, fazendo na verdade um comício, né? Divulgar seu candidato e jogar para que todo mundo aceite, né? A questão é, será que Deus, Ele quer isso? Será que Deus se agrada dessa atitude? Será que Deus, Ele aprova isso mesmo? Vamos ver na Bíblia? Efésios capítulo 5, versículo 19, diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Versículo 20, vamos ler aqui. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só para completar a leitura, né? Então nós vemos aqui que quando nós nos reunimos em um lugar, onde nós dizemos que estamos lá para adorar a Deus, é para adorar Deus na verdade, de verdade. Quando nos reunimos no templo, ou até em algum outro lugar para adorar Deus, para cultuar Deus, para servirmos a Deus, etc., nós realmente devemos estar lá para adorar a Deus. Nós devemos falar com salmos. Nós devemos estar entoando e louvando de coração ao Senhor, a Deus, com hinos e cânticos espirituais. Será que quando nós promovemos, ou quando é promovido um culto, que na verdade é um comício dentro de um templo, em meio a um lugar onde diz ser para adorar a Deus, será que Deus está sendo adorado mesmo? Será que quando alguém sobe no púlpito para falar de política, fazendo propagandas, né, vocês não confundam com a questão de
orientar, deve ser orientado nas igrejas sim. Tome cuidado com quem você vai votar. Veja bem seu político. Veja qual a campanha dele, veja quais os projetos que ele tem para o país. Veja qual a conduta dele. Veja se ele teme a Deus, se ele respeita a Deus. Veja os princípios que ele está demonstrando seguir. Isso é orientar. Tá? Agora, promover um culto, que na verdade é um comício, onde o centro é um homem, um candidato, uma candidata que seja, qualquer pessoa, mas não Cristo, está errado. Está errado. O templo não é lugar de comício, não é lugar de vender voto. O templo é um lugar para adorar a Deus, para cultuar Deus, para apresentarmos-nos a Deus, ou diante de Deus, com louvor, com cântico espiritual, falando uns aos outros com salmos, com hinos, dando graças a Deus por tudo, em nome de Jesus. É isso que nós devemos fazer nos templos. Número 4. Obrigar os irmãos a votarem em seus candidatos. Outra coisa que acontece durante a política, as eleições, é líderes de determinadas denominações acabam obrigando mesmo os membros a votarem nos seus candidatos. Eles querem controlar o voto das pessoas, né? Que o voto é uma coisa muito pessoal, particular, é secreta, não é verdade? Pelo menos era para ser. E é livre no sentido de eu escolho em quem eu vou votar, eu voto em quem eu quiser e pronto. Mas há muitos líderes, tem muitos líderes que obrigam os membros a votarem. Aí você pode dizer, mas como é que ele obriga? Ele vai lá e força ele a votar? Não, a questão é psicológica. Muitos usam o domínio mental que exercem sobre seus líderes, coisas do tipo, se você não votar, você vai ser posto em disciplina, se você não votar, você vai perder o cargo que você ocupa, se você não votar, você vai ser excluído da lista do rol de membros da igreja. Então, coisas desse tipo, essas ameaças, são sim uma forma dos líderes obrigarem as pessoas, os membros, a estarem votando nos seus candidatos. A liderança ela deve ser respeitada, sim. Devemos respeitar nossos líderes, nossos pastores, enquanto são bíblicos, né? A obediência, a submissão é no Senhor, enquanto bíblica. Nesses casos extremos, em que alguém, tomado pelo poder que o cargo traz a ele, quer obrigar as pessoas a fazerem coisas erradas, a votarem e tal, esse tipo aí já não merece, ele não é digno, ele não tem mais autonomia e tampouco o liderado ele é instruído a obedecer. Mas a questão é, vamos para a Bíblia. Será que os líderes devem obrigar, eles podem obrigar, será que a Bíblia dá essa autoridade de um líder obrigar, de ameaçar, pôr em disciplina, tirar de um cargo, excluir do rol de membros de uma igreja um irmão, um membro que não vote, que não concorde com seu candidato? Vamos ver na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 2, é bem claro. Nós vamos ver agora o que a Bíblia diz nesses versículos. Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Veja o versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Bom, então quando quando um líder ele obriga um membro a votar no seu candidato, ele ameaça, caso ele não vote, então ele está infringindo essa ordenança, essa orientação, essa ordem que deve ser respeitada, que deve ser acatada, né? Na verdade, ele está agindo como se fosse dono do membro daquele que está debaixo de sua liderança. E aí ele passa a obrigar a pessoa a votar ou não votar de acordo com a vontade do líder, né? E o texto é bem claro. Versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então, quando um líder faz isso, ele está abusando do seu cargo como pastor ou qualquer outro cargo como líder. Ele está abusando, isso não é bíblico, pelo contrário,
ele não é dono, o dono da igreja é Cristo, é Jesus. Ele sim pode dizer o que a igreja deve ou não fazer, ele pode determinar de uma forma inquestionável. Um líder não. Um líder não pode, não tem poder, não tem autonomia para obrigar uma pessoa a fazer algo. Mesmo quando certo, ele não pode obrigar. O que ele tem que fazer? Veja a continuação do texto. Antes tornando-vos modelos do rebanho. Ele tem que ser modelo. E uma pessoa que obriga o outro a votar, ele não está sendo um bom modelo, ele não está sendo um bom exemplo, ele não está seguindo o que a Bíblia diz. Então ele já perdeu até a autonomia, o respeito, ele não é digno mais, a palavra dele não tem peso e também o liderado não tem direito algum em ouvi-lo quando nessas ordens extremas. Votem no meu candidato ou não votem porque eu não quero. Líderes não são donos, devem ser respeitados, sim. Então, se você tem esse costume de obrigar seus membros a votarem no seu candidato ou a não votarem no candidato que eles querem, deixa eu te falar que você está muito errado, você está muito enganado, você está indo contra a Bíblia e você está precisando se tornar modelo do rebanho ao qual você está liderando. É isso que a Bíblia diz. Bom, pessoal, nós chegamos ao último vídeo. Aliás, é o último ponto, né, do primeiro vídeo do canal. E isso também é muito sério, infelizmente acontece também, né? E esse também não é só entre os cristãos, mas o foco aqui é os cristãos, né? Por que os cristãos? Não é que nós sejamos melhores do que ninguém, nós não somos melhores que ninguém, nós não somos superiores a ninguém. Mas uma vez que eu digo ser cristão, então eu estou dizendo que eu sou um exemplo, né? Automaticamente é isso. E tudo que eu faço, de bom ou de ruim, vai repercutir diante daqueles que estão à minha volta. Seja bom, seja ruim, qualquer coisa que eu faça, que eu falo, que eu deixo de falar, que eu deixo de fazer, enfim. Tudo o que eu fizer está exposto para todos olharem, observarem, analisar a minha vida. Então, por isso é que um cristão deve evitar essas coisas que nós falamos. E agora, como o último ponto, a quinta coisa que o cristão deve evitar. Número 5. Vender seu voto. Eu entendo que, eu não vou dizer que todos os candidatos fazem isso, né? Eu não sou onisciente, eu não sei de tudo que está acontecendo. Mas eu posso afirmar sem dúvida alguma que a maioria dos candidatos só aparecem nas eleições. Quando passa as eleições, esse povo some, se você for procurar eles aí, dificilmente eles vão atender você, né? Bom, a questão é, eu sei que é difícil falar com eles depois, né? Porque muitos tentam e não conseguem. E aí alguns podem pensar, não, eu vou aproveitar na época da política para eu ganhar alguma coisa, né? Para eu conseguir alguma coisa, já que depois que a política passar eu vou ser esquecido e eu não vou ter mais tanta importância quanto agora porque eu posso dar meu voto. E aí, pensando nisso, muitos estão vendendo o voto. O que, que acontece? Ou chegam até o candidato e dizem, olha, se você me der isso e aquilo outro, eu vou votar em você, minha família toda vai votar em você. Ou também, quando o candidato, né? Alguns não precisam ir até o candidato vem até a pessoa e diz, olha, eu vou te dar isso aqui, isso, aquilo outro, eu te dou um emprego e tal, se você votar em mim. Talvez você pense que isso você vai sair ganhando, mas na verdade você vai estar perdendo, você vai estar sendo vendido, a tua voz vai estar sendo calada, né? O poder que você tem de decisão agora vai estar sendo tomado e vai ser controlado por um corrupto, porque alguém que chega com essa proposta para comprar o voto de alguém, ele é corrupto, ele já está demonstrando que ele é capaz de qualquer coisa para estar no poder, pelo poder, inclusive comprar o voto das pessoas. Nós sabemos que isso é crime, né? Mas aí um cristão, certo? Um cristão vendendo seu voto, o que isso é bom? Vamos ver o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler apenas este, você pode estar lendo os versículos depois. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu quero destacar só essa parte aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós devemos ser imitadores de Deus, na verdade. Esse texto é bem claro. Quando um cristão vende seu voto,
Que exemplo ele está dando? Se eu devo ser, ou aliás, eu devo imitar a Deus, pense em Jesus vendendo o voto dele. Isso é impossível. Jesus jamais venderia seu voto. Imagine se alguém dissesse, olha, eu te pago isso aqui para você não morrer na cruz. Né? Ele poderia ter feito isso quando teve a oportunidade de negar. Não, eu não sou o Salvador, eu não sou filho de Deus. Ele teria sido liberto, ele não morreria. Mas ele teria, de certa forma, se vendido. Se vendido. Os discípulos eram levados diante das autoridades, quando perseguidos, e eles tinham a oportunidade de se venderem. A proposta era, neguem a Cristo, e vocês vão ser libertos, vocês vão ser salvos. Mas eles não negaram. Depois de convertidos verdadeiramente, os discípulos morreram justamente por causa de Cristo. Eles não se venderam. Eles não se venderam. Então, como é que pode um cristão vender seu voto? Independente da sua necessidade. Você está colocando a tua confiança em um homem e não em Deus. Por mais que você esteja precisando, necessitando, não venda seu voto. Seja imitador de Deus. Tenha fé em Deus. Confie que Deus ele vai prover na tua vida uma solução que vai livrar você de precisar vender seu voto. Você tem que confiar em Deus. Não venda seu voto. Diga não. Bata a porta na cara quando alguém vem comprar seu voto. Aqui eu não vendo meu voto. Eu sou cristão. Eu vou dar o exemplo. Eu não posso vender meu voto. Bom, pessoal, nós chegamos ao final do primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu estou gravando um vídeo para o YouTube, meu primeiro canal. E espero também que os pontos que nós vimos possam ficar gravados na tua mente e possam ser realmente repensadas essas atitudes para que não venham mais ser repetidas, né? Nós não podemos falar mal de ninguém, nós não podemos brigar com ninguém, nós não podemos promover comícios no templo. Eu particularmente nem falo nem faço propaganda de ninguém, nem contra nem a favor, fico na minha, oriento muito, tomar cuidado a votar, mas também que nós, os líderes principalmente, não obriguem seus membros a votarem em ninguém, orientem apenas, vocês não têm direito de obrigar, vocês não têm autoridade alguma para obrigar ninguém a votar ou não votar em um candidato. E, último lugar, não venda seu voto, não se venda. Se você se vende, se você vende seu voto, você está manchando de certa forma o seu caráter, você está servindo para aquelas pessoas como como um palhaço para eles. Eles olham para você e riem da tua cara, do teu rosto, porque você se vendeu. E quando você procurar eles, muito provavelmente eles vão passar na sua cara, né? Que eles já compraram o teu voto, você não tem direito algum de cobrar porque o que era para ser de você e já te deram durante a política. Então não venda seu voto, por favor. Eu vou estar gravando sobre uma nova temática para a semana que vem. Eu peço que você deixe seu like, ou se você não curtiu, você é livre para dar dislike também. Você pode deixar seu comentário aí embaixo, sua sugestão de tema. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber a notificação de vídeo novo. Compartilhe com seus amigos esse canal, os vídeos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida em Cristo Jesus. Muito obrigado.